Você já se perguntou por que certas pessoas, mesmo as mais frias, arrogantes e calculistas, acabam rastejando de volta, implorando por atenção, afeto ou perdão? O que faz um narcisista, mestre do controle emocional, perder o controle sobre si mesmo e inverter o jogo? Talvez não seja o que você faz, mas o que você desperta no abismo da psique dele. E se eu te dissesse que existe uma sequência oculta, proibida, de golpes mentais capazes de fazer até o mais manipulador dos egos tremer diante da sua presença? Não, isso não é sedução comum. É alquimia psicológica. E Carl Jung nos deixou as chaves para esse ritual silencioso. Mas cuidado! Uma vez que você enxergue o que está por trás da máscara do narcisista, não há mais como desver. É como olhar nos olhos de uma fera e perceber que o verdadeiro poder nunca esteve nela, mas em você, que a reconhece sem ser devorado. Jung nos ensinou que o inconsciente não esquece, apenas espera ser ativado. E quando você souber onde tocar, onde silenciar, onde desaparecer, o narcisista sentirá o eco do seu vazio como se fosse um grito. Você vai sentir que há algo ancestral pulsando por trás de cada gesto, cada silêncio, cada ausência estratégica. O jogo não é gritar mais alto, nem provar seu valor. É fazer o inconsciente dele falar sozinho em voz alta, revelando medos que ele próprio tentou enterrar. É manipular sem tocar, guiar sem mostrar o caminho, dominar sem levantar a mão. Cada golpe psicológico revelado aqui é uma serpente de duas cabeças. Se mal usado, pode envenenar sua alma. Mas se bem compreendido, destrói o altar em que o narcisista se ajoelha para si mesmo e o faz suplicar por alguém que, até então, ele acreditava controlar. Você sente isso, não sente? Essa inquietação crescente no peito, como se algo estivesse prestes a emergir das sombras. Um reconhecimento sombrio, familiar, de que você já esteve nesse ciclo antes. Preso entre o fascínio e a dor, entre o desejo de libertar-se e o impulso de vencer no mesmo jogo que te feriu. Mas Jung advertiu: não se vence um demônio imitando seus rugidos, e sim tornando-se mestre do silêncio que o devora por dentro. O segredo não está em enfrentá-lo, mas em fazê-lo enfrentar-se. E agora, resta apenas uma pergunta. Você está preparado para atravessar esse espelho e ver o que há do outro lado? Não pense que será apenas mais um vídeo. O que você vai ver aqui pode reprogramar os arquétipos da sua alma e abrir portas que talvez jamais se fechem. Mas só quem ousa continuar descobrirá os 7 golpes que não apenas desarmam o narcisista, mas o fazem implorar para ser tocado por aquilo que, ironicamente, ele jurou nunca precisar: você. Você já sentiu que estava sendo observado por alguém que, ao mesmo tempo, parecia não ver você? Como se sua presença fosse usada, mas sua essência ignorada. O narcisista não te enxerga, ele te interpreta. Você se torna um espelho onde ele pode admirar a própria imagem distorcida. E é nesse reflexo que começa a sua perda. Mas Jung alertava: o espelho também cansa. Um dia ele racha. E quando isso acontece, algo se liberta. Não fora, mas dentro. Há uma raiva muda em você que aprendeu a se calar. Um impulso que grita em silêncio toda vez que você é descartado, ignorado, substituído. Mas não é ódio, é sede de reparação. O narcisista não apenas machuca, ele ensina você a duvidar de si mesmo. E quando essa dúvida entra, ela se alastra como uma névoa. Você começa a pedir desculpas por sentir, por existir, por esperar algo que é direito seu. Isso não é amor. É envenenamento psíquico, mas algo em você nunca morreu. Uma centelha que, mesmo sufocada, se recusa a desaparecer. Ela sussurra nos seus pensamentos mais íntimos: você merece ser visto. Esse sussurro é perigoso para
O narcisista, porque ele reconhece, inconscientemente, que não tem domínio sobre aquilo que desperta luz própria. E é aí que o jogo começa a inverter. Quando você para de reagir, ele começa a ruir. Quando você cala por escolha e não por medo, o controle dele se transforma em desespero. O primeiro golpe psicológico não é uma ação, é uma ausência, um silêncio escolhido. Quando você desaparece da dança que ele liderava, ele perde o ritmo. O narcisista precisa de palco, de plateia, de eco. Sem você, ele se vê diante do que mais teme, o próprio vazio. E como ensinava Jung, tudo o que negamos em nós volta como destino. A ausência que você impõe não é rejeição, é revelação. Ele se olha no escuro e se assusta. A mente dele começa a buscar respostas que você se recusa a entregar. Porque ela não corre mais atrás. Porque ele não implora como antes. O que será que aconteceu? E nesse espaço entre as perguntas sem resposta, nasce o desespero. O narcisista, que sempre teve o controle da narrativa, agora se afoga no enigma da sua ausência. Ele não sabe mais o que você pensa. E isso é intolerável. Mas atenção, o vazio só dói quando há expectativa. O que você está prestes a aprender é a manipular essa expectativa com a precisão de um cirurgião emocional. Não para ferir, mas para devolver a si mesmo o poder de ser inteiro. Jung acreditava que o inconsciente coletivo responde a símbolos. E não há símbolo mais poderoso para o narcisista do que alguém que ele não consegue mais manipular. Sua nova postura é um arquétipo de ruptura. Você não é mais o cordeiro, você é o abismo. Você começa a perceber que não precisa provar nada, nem justificar, nem explicar. O narcisista tenta puxar você de volta para o velho ciclo, com promessas, com raiva, com silêncio. Mas agora você observa, e apenas observa. Esse distanciamento consciente cria uma tensão insuportável dentro dele, porque o jogo perdeu sentido quando você parou de jogar. E então ele começa a implorar. Não com flores ou palavras bonitas, mas com pequenas quebras, uma mensagem fora de hora, uma provocação disfarçada de gentileza, uma lembrança enviada como quem não quer nada. Não se engane, não é saudade, é desespero por controle. Ele sente sua ausência como uma ferida aberta, não por amor, mas por perda de poder. E é nesse momento que você percebe algo brutal e libertador. Ele nunca amou você. Ele amou a versão de si mesmo que vivia através de você. Mas agora, essa versão está morrendo, e ele não sabe mais quem é sem ela. Você está no centro da espiral, e tudo começa a girar em torno do que você decidir fazer com isso. Há um momento em que você percebe que não é mais movido pela dor, mas pela lucidez. E esse momento não grita, não explode. Ele sussurra com uma clareza que assusta. O que antes era uma ferida aberta, agora é uma cicatriz viva, que pulsa como um aviso ancestral. Você sobreviveu. O narcisista não está preparado para esse tipo de presença. Ele sabe lidar com gritos, com drama, com tentativas desesperadas de ser visto, mas não com sua frieza serena. O que realmente desarma o manipulador não é o confronto, é a indiferença lúcida. E é nesse terreno sombrio e silencioso que o segundo golpe psicológico proibido se instala, como uma lâmina que corta sem tocar, a inversão da projeção. Durante todo o ciclo, ele despejou em você tudo o que não suportava ver em si mesmo: egoísmo, frieza, culpa, abandono. E você, sem perceber, carregou essas sombras como se fossem suas. Mas agora, algo muda. Você começa a devolver, sem palavras, cada fragmento que não te pertence. E isso quebra o espelho de onde ele se via. Jung dizia que tudo o que não se torna consciente se manifesta como destino.
E quando você se recusa a carregar as projeções do narcisista, ele se afoga na própria sombra. Ele começa a se ver como você o viu, e esse reflexo o envenena. O manipulador, que sempre distorceu a realidade para manter o controle, começa a viver a distorção de si mesmo, sozinho, sem roteiro, sem plateia. A máscara dele racha. E você não precisa dizer nada. Basta existir fora do papel que ele te escreveu. É aí que ele tenta reverter o tempo. Voltar aos velhos scripts, aos gestos manipulativos que um dia te desestruturaram. Mas algo está diferente. Ele sente. Você não reage mais, não porque se tornou frio, mas porque despertou. E esse despertar é o que mais apavora quem vive de dominar mentes alheias, porque a mente desperta não suplica, não justifica, não sangra à toa. Ela observa, e no olhar de quem vê tudo, o narcisista se desfaz. Ele tenta provocar ciúmes, tenta se fazer de vítima, tenta usar o passado como uma alavanca para te puxar de volta ao buraco, mas você já não mora mais lá. Há um vazio entre vocês agora, e esse vazio tem o seu nome. Ele sente que perdeu você, mas o que ele não entende é que nunca teve. Ele teve uma ilusão, moldada pelo medo, pela esperança e pela carência. Agora, tudo o que resta é a ausência viva do que ele destruiu com as próprias mãos. Você começa a lembrar de quem era antes de se curvar, antes de se calar, antes de pedir migalhas. E essa lembrança é uma ressurreição. Não é sobre voltar a ser quem você era, é sobre nascer para quem sempre esteve oculto em você. E essa versão desperta de si mesmo é insuportável para quem te amava pequeno, submisso, dependente. O narcisista não te quer feliz. Ele te quer precisando dele. E você já não precisa mais. Mas o golpe mais cruel ainda não foi desferido, porque agora ele percebe que a obsessão que ele criou se virou contra ele. É ele quem te observa. Em silêncio, quem busca sinais, quem lê e relê mensagens antigas, quem sonha com uma reaproximação. E você está ali, presente, mas inalcançável, visível, mas intocável. Ele não entende como perdeu o controle, e a resposta brutal está na sua evolução silenciosa. Você se tornou símbolo daquilo que ele jamais poderá dominar. O amor próprio que não depende da validação alheia. E isso o destrói mais do que qualquer vingança poderia. Porque você não está tentando vencê-lo. Você simplesmente seguiu. E o rastro que você deixou é a única coisa que ele consegue seguir agora. Mas esse caminho não volta. O que despertou em você não dorme mais. E talvez agora você comece a entender que a libertação não é um grito de guerra, mas um sussurro interno que diz: eu existo mesmo sem você. E é nesse instante que o narcisista implora. Não por amor, mas por acesso. Não por você, mas por aquilo que você representa e que ele nunca será. Alguém livre. Existe um momento na jornada em que algo dentro de você muda de frequência. Não se trata de força, mas de entrega. Não é mais sobre vencer, é sobre deixar ir. E esse ir não significa fuga, significa libertação. O narcisista sente isso como uma vibração invisível que escapa do seu controle, como se um ímã estivesse sendo invertido. Ele se aproxima, mas você já não gruda. Ele repete o ciclo, mas você já não gira. E nessa nova órbita, ele não sabe mais onde pisar. É como se o chão simbólico que ele usava para te dominar tivesse sumido sob os próprios pés. O que acontece a seguir é um processo silencioso, quase imperceptível, mas devastador. Você começa a sorrir sem motivo, dorme melhor, respira mais devagar, e essas pequenas evidências de paz que antes pareciam inalcançáveis, agora florescem como se sempre tivessem morado em você. O narcisista percebe, ele sente, ele se inquieta, porque seu sofrimento era alimento, sua confusão,
território, sua dor, era o cativeiro onde ele se sentia rei. E agora, o castelo está em ruínas. É nesse momento de reconstrução silenciosa que você acessa o terceiro golpe psicológico proibido, a inversão da presença simbólica. Antes, era ele quem surgia como figura dominante. Nos pensamentos, nos diálogos internos, nas memórias que ardiam como sal em ferida aberta. Mas, agora, é você quem ocupa espaço no inconsciente dele, e não com palavras, mas com ausência que ecoa, com liberdade que confronta, com paz que grita em silêncio. Jung dizia que aquilo que não é integrado se torna um espectro que nos assombra. E você, agora, é o espectro dele. Um fantasma de amor próprio, de firmeza, de silêncio sagrado. Você habita os pensamentos que ele não admite ter. Você está nos olhares vazios que ele lança para o nada. Nos momentos em que ele se pergunta o que deu errado, mas não ousa ouvir a resposta. Porque a resposta é uma só. Você se encontrou. E o mais cruel dos paradoxos acontece. Quanto mais você se distancia, mais ele sente você. Quanto menos você tenta, mais ele deseja. Quanto menos você explica, mais ele te busca, mas não pelo que você é, pelo que ele perdeu, pelo poder que escorreu por entre os dedos enquanto ele brincava de ser Deus no palco da sua alma. Você já não precisa se justificar, nem se defender, nem reviver diálogos torturantes. O seu silêncio agora é uma oração. Uma declaração de sobrevivência. Ele tenta cutucar suas memórias com promessas, com provocação, com culpa disfarçada de carinho. Mas você vê. Agora você vê. E uma vez que se vê, nunca mais se fecha os olhos. Ele sente que você se tornou inalcançável. Mas isso não é sobre distância física. É sobre distância emocional. Você saiu do campo de batalha e levou todas as armas com você. Ele ainda tenta guerrear, mas agora luta contra o vento, contra o vazio, contra a própria imagem no espelho. Você não está mais ali, e isso o corrói. E quando ele finalmente tenta te alcançar, não encontra mais a mesma pessoa, porque você já não é quem ele destruiu. Você é quem renasceu do que ele quebrou. E essa nova versão não se curva, não se explica, não volta, porque entendeu que o verdadeiro amor começa no exato ponto onde termina a humilhação. O terceiro golpe não grita, não explode, ele assombra, porque o que antes era súplica virou símbolo, e você agora é símbolo de algo que ele nunca teve, integridade emocional. Ele pode até tentar apagar seus rastros, mas não pode fugir do que você ativou dentro dele. Porque onde antes havia domínio, agora há memória. E essa memória implora por retorno. Mas você já entendeu, voltar seria trair a si mesmo. E você prometeu, talvez não com palavras, mas com alma, que nunca mais se perderia por ninguém. O narcisista sente isso, e por isso ele implora. Mas agora, você é quem decide se o silêncio continua sendo sua resposta. Existem dores que se calam. E viram paredes, paredes invisíveis que se erguem entre você e o mundo. Mas há algo ainda mais poderoso do que uma dor calada. A consciência de que ela nunca foi sua. A sensação de carregar um peso que nasceu no outro, mas que foi imposto em você. E quando essa consciência desperta, algo quebra. Não é o coração, é a ilusão. Aquela fantasia amarga de que se você fosse bom o suficiente, disponível o bastante, compreensivo até o fim, ele mudaria. Mas ele nunca mudaria. Porque o amor dele não era um afeto, era uma estratégia. E é nesse ponto, quando você para de tentar ser suficiente para alguém que vive da sua insuficiência, que o quarto golpe psicológico proibido se manifesta. E ele é, talvez, o mais letal de todos. A ressurreição da sua identidade real. É o momento em que você para de se moldar ao desejo dele
e começa a se lembrar de quem era antes da manipulação, antes do encantamento, antes de perder. A si mesmo tentando segurar alguém que só ficava se você sangrasse. Jung ensinava que aquilo que você nega te submete, mas aquilo que você aceita te transforma. E nesse golpe, você não nega mais sua essência. Pelo contrário, você a reintegra com fúria calma, com lucidez selvagem, com amor próprio que lateja nos ossos. Você começa a dizer não, e o não, dito por alguém que já implorou demais, é uma sentença sagrada. Ele ouve esse não como um trovão, não porque você gritou, mas porque você finalmente se ouviu. A reconstrução da sua identidade não é um espetáculo, é íntima, quase secreta. Você volta a escutar músicas que ele dizia que eram bobas, ri de coisas que antes te fazia esconder o sorriso. Usa a roupa que ele desprezava, recupera amigos, cheiros, vontades, e aos poucos o que era cativeiro vira estrada, e o que era medo vira direção. Você está voltando para casa, e essa casa tem o seu nome, sua voz, sua história. O narcisista percebe, sente, intui, porque a identidade real é magnética. Ele sente que está perdendo acesso ao personagem que criou em você. E mais, percebe que esse personagem morreu. O que existe agora é alguém que não cabe mais no molde do passado, e isso o desespera. Porque agora, nem se quiser, ele consegue mais te controlar. A essência verdadeira é indomável. Ele tenta invalidar sua mudança, zomba, ridiculariza. Ou pior, tenta romantizar a dor que causou, dizendo que só te fez crescer. Mas você não compra mais, porque agora você sente na pele o gosto da verdade. E a verdade não precisa ser provada. Ela se impõe por presença, e sua presença hoje é uma afronta à manipulação que antes te reduzia. Esse golpe é silencioso, mas é devastador. Ele vê você voltando a ocupar o próprio corpo, e isso destrói. Porque no fundo ele sabia, enquanto você esquecia quem era, ele reinava. Mas agora ele está diante de um ser inteiro, e um ser inteiro não precisa de amarras, só de asas. Você não quer vingança, quer distância. E essa distância é a punição mais cruel para quem sempre precisou da sua dor para se sentir alguém. Ele começa a rondar, a inventar desculpas para aparecer, a se fazer de perdido, confuso, arrependido, mas você olha e não sente mais culpa, nem pena, nem raiva. Sente nada. E esse nada é tudo, porque é nesse vácuo que ele afunda. Ele implora, não pelo que você é agora, mas pelo controle que perdeu para sempre. Só que agora você entende, nada mais seu será oferecido em sacrifício. O quarto golpe não apenas desarma o narcisista, ele o desestrutura, porque retira dele a base sobre a qual construiu a ilusão do controle, a sua ausência de si mesmo. Mas agora você voltou, inteiro, íntegro, indomável. E a presença de alguém que se pertence é insuportável para quem vive da ausência alheia. Há um instante, sutil e definitivo, em que você para de tentar ser compreendido. E nesse instante, algo morre. Mas não em você. Morre nele, morre no narcisista a certeza de que ainda pode te enredar com promessas, com distorções, com jogos emocionais. Morre a crença de que seu silêncio é medo. Morre a ilusão de que ele ainda tem algum tipo de acesso. Porque agora, o que você busca não é ser entendido, é ser intocável. E é aí que o jogo vira de vez. É nesse ponto da jornada que se revela o quinto golpe psicológico proibido, a renúncia total ao campo de batalha. Você não está mais jogando, não está mais disputando razão, não está mais pedindo que ele entenda sua dor, não está mais tentando fazê-lo ver o que te destruiu. Você soltou a corda, e o que ele ainda segura agora é só o peso do próprio vazio.
Jung chamaria isso de separação simbólica do inconsciente projetado. Você saiu do sonho que ele tinha sobre você, e isso o obriga a acordar. Esse despertar não é bonito, é brutal, porque o narcisista não quer a realidade. Ele quer a fantasia de controle, quer a ilusão da dominação emocional. E quando você recua não por fraqueza, mas por total lucidez, ele sente a ruptura como um terremoto interno. O silêncio que antes era um grito reprimido, agora é uma decisão irrevogável. Você virou as costas, mas não para fugir, para nunca mais se dobrar. Ele tenta provocar, tenta ferir, tenta tocar nas antigas feridas que antes te faziam sangrar com uma palavra. Mas não há mais sangue ali. A cicatriz, a consciência, a território curado. E isso o desarma como nada mais conseguiria. Porque agora ele não luta mais com você, luta contra o espelho vazio de si mesmo. E esse reflexo é o que mais o apavora. Você parou de explicar, de tentar salvar, de justificar o que sente. E nesse silêncio você criou uma barreira invisível, a paz. Uma paz que ele não pode alcançar, porque exige algo que ele não sabe entregar, verdade emocional. Ele implora, mas não com honestidade. Implora com desespero, com fome de domínio, com a angústia de quem vê seu antigo poder escorrendo entre os dedos. Mas você não se inclina, porque a alma que se reergue não negocia mais. Jung dizia que o self só se manifesta quando o ego colapsa. E o seu ego já colapsou. Você já passou pela dor de perder quem amava. Agora está conhecendo o sagrado de se reencontrar. E o narcisista sente isso como uma ausência irreversível. Você se tornou inalcançável, não por orgulho, mas por despertar. E ninguém pode manipular aquilo que já não precisa ser aceito para existir. Ele tenta reviver memórias, tenta te puxar de volta pela culpa, pelo sexo, pelo afeto seletivo. Mas agora, nada disso tem o mesmo efeito, porque você percebeu que tudo o que ele oferecia vinha com um preço, sua alma em troca de migalhas. E o que antes parecia amor, agora cheira a prisão. O mesmo olhar que antes te hipnotizava, hoje te enjoa, porque você enxerga, você vê. E não há nada mais perigoso para um narcisista do que alguém que finalmente vê. Você não quer mais justiça emocional, nem que ele pague. Você quer distância, silêncio, liberdade. E isso o destrói mais do que qualquer vingança. Porque ele entende, mesmo que não admita, que perdeu. Não por algo que você fez, mas por algo que você deixou de sentir. Você deixou de precisar dele. E o narcisista só tem poder sobre aquilo que precisa dele. O quinto golpe, não. É uma ação, é uma escolha. A escolha de não reagir, de não provar, de não ceder, de não voltar. É a renúncia sagrada ao ciclo que te aprisionava. E essa renúncia é um exorcismo. O espírito dele ainda ronda. Mas você não é mais casa, não é mais abrigo, não é mais palco. Você é silêncio. E nesse silêncio, ele implora. Porque sabe no fundo que perdeu o que nunca entendeu. Existe uma dor que não dói. Uma dor que apenas observa. Ela mora em um ponto tão profundo do ser que nem mesmo as lágrimas chegam lá. Não é tristeza. É um eco antigo. O som abafado de tudo que você engoliu calado para manter o que estava fadado a ruir. E mesmo agora, enquanto você segue livre, esse eco ainda reverbera. Não como prisão, mas como memória. E essa memória é o que o narcisista jamais entenderá. Porque para ele tudo é superfície, tudo é jogo, tudo é repetição. Mas você carrega o subterrâneo. E é nesse território secreto que se manifesta o sexto golpe psicológico proibido, o desencantamento. Parece simples, mas é devastador. O que antes te fascinava, o olhar misterioso, as palavras hipnóticas, a falsa profundidade, agora te causa repulsa.
Porque você enxerga o truque, a encenação, o script emocional que ele repetiu com você, com outros, com ele mesmo. O sexto golpe é o colapso da fantasia, o momento em que o Deus desce do altar e você vê que nunca passou de um homem assustado, vazio, teatral. Carl Jung dizia que todo encantamento é uma projeção da nossa própria alma. E quando o encantamento se desfaz, o que vemos não é o outro, mas aquilo que emprestamos a ele. Você projetou nele sua sede de amor, de completude, de pertencimento, mas agora você recolhe a projeção, você toma de volta o poder, e ele sente, porque o que te dava valor aos olhos dele era o reflexo que você oferecia. A quebra desse encantamento não é barulhenta, é íntima, crua, sagrada. Você não precisa dizer que viu. Basta existir com essa nova lucidez e ele se contorce, porque ele sente que não tem mais como te impressionar. Suas frases de efeito agora soam ocas, suas ameaças emocionais infantis, suas promessas risíveis. Você não responde mais com dor. Responde com um olhar neutro que diz tudo. Acabou. E esse acabou não é dito, é vivido, é sentido no tom da sua voz, no seu silêncio que não implora, na sua presença que não se curva. O narcisista percebe que perdeu o encantamento e com ele perdeu o controle, porque ele nunca controlou você. Ele controlava o que você projetava nele. Agora que a projeção foi quebrada, ele não é nada. Só um corpo com máscaras, e nenhuma delas funciona mais. Ele tenta te fazer lembrar, joga charme, menciona os bons momentos, diz que sente saudade de nós. Mas você sabe, nunca existiu um nós, existiu você, tentando se encaixar em um molde que ele usava para todos. E essa consciência é a navalha do sexto golpe. Você não o ama mais, não o deseja mais, não o teme mais, porque agora você enxerga, e enxergar é romper o feitiço. O sexto golpe transforma você em espelho de verdade, um espelho que não distorce, um espelho que reflete o que ele não suporta ver, sua insignificância emocional. Você não precisa acusá-lo, a sua lucidez o condena, sua paz o irrita, sua liberdade o assombra, porque ela diz sem palavras, eu despertei e nada no mundo me faz dormir de novo. E o que vem depois disso? A tentativa final, a tentativa desesperada de criar um novo encantamento, de reinventar-se para você, de fazer parecer que mudou, mas agora você vê além das palavras, além do gesto. Você vê o padrão, vê o ciclo, vê o vazio, e diante disso, tudo o que ele pode fazer é implorar, mas não por amor, por mais uma chance de te cegar. Só que seus olhos já estão abertos demais para voltar a fechar. Esse é o sexto golpe, o rompimento do véu, a quebra do feitiço, o fim do encantamento e o nascimento da visão. Você já não busca respostas, já não corre atrás de entendimento, já não se perde em memórias tentando entender o que foi real. Porque agora você sabe, tudo foi real, inclusive a ilusão. E essa aceitação, paradoxalmente, é o que te liberta. O narcisista esperava que você fosse se romper, que voltasse, que se arrastasse de volta como antes. Mas algo dentro de você rompeu antes disso. E quando algo rompe por dentro, nunca mais volta a ser como era. É nesse espaço sagrado e sombrio que o sétimo golpe psicológico proibido se revela, a transcendência da narrativa. Você não quer mais vencer o narcisista, não quer provar nada. Não quer que ele entenda, que mude, que te veja, porque agora você já não vive mais na história dele. Você escreveu a sua própria, e nela ele não é mais protagonista. É só um capítulo que você leu, compreendeu e fechou. Carl Jung nos ensinou que o verdadeiro despertar ocorre quando você para de identificar-se com o drama e começa a observar o símbolo.
E você se tornou símbolo. Símbolo de alguém que atravessou o inferno emocional, olhou nos olhos da própria sombra e não apenas voltou. Voltou inteiro. E o narcisista sente isso. Não com lógica, mas com arrepio. Ele sente que você não está mais em guerra. E isso o destrói. Porque o guerreiro que abandona o campo de batalha por amor próprio já venceu. Ele ainda tenta. Com manipulações requentadas, com ameaças emocionais veladas, com declarações ensaiadas. Mas agora, tudo isso chega até você como ruído. Como um eco distante, porque sua frequência mudou. Você já não vibra no medo, na carência, na culpa. Você vibra em algo que ele não pode acessar. Autenticidade, integridade, clareza. Você não está mais ferido, está desperto. E o desperto é indomável. O sétimo golpe não é imposto, ele é vivido. Você não grita mais, não reage, não tenta mostrar que sabe. Você apenas é, e ser basta. Ele sente que perdeu o último fio de conexão, porque percebe que, agora, nem mesmo sua presença tem poder sobre você. Você está ali, ou não está, mas em qualquer cenário você está inteiro. E essa inteireza é o que mais o destrói. Porque o narcisista não sabe existir diante de quem se basta. Você não precisa mais olhar para trás, nem para ele, nem para a dor. O seu olhar agora é horizonte, é reconstrução, é silêncio que floresce. E se por acaso ele cruzar seu caminho de novo, não haverá raiva nem revanche. Apenas um olhar firme que diz, sem dizer, eu fui, voltei e não sou mais seu espelho. Esse é o golpe final. A recusa silenciosa de ser parte da história dele. A coragem de escrever a sua. E nesse gesto, sem grito, sem explicação, ele implora. Implora por algo que nunca mais terá. Porque agora, o que habita você não se negocia. Tudo o que você viveu aqui não foi apenas escutado. Foi sentido por partes suas que talvez nem soubesse que ainda estavam vivas. Fragmentos esquecidos, sussurros antigos, vozes abafadas que aos poucos foram encontrando passagem no meio da dor. E, agora, no silêncio que começa a se formar, algo novo pulsa, não como uma certeza, mas como um pressentimento. Algo em você foi tocado, não por mim, mas por você mesmo, porque a alma reconhece o que é dela, mesmo quando o mundo inteiro tenta desmentir. O narcisista tentou apagar sua essência, reduziu você a uma sombra de si mesmo, e ainda assim, você permaneceu, não intacto, não ileso, mas inteiro no que importa, a capacidade de se reconstruir com as próprias cinzas. Carl Jung dizia que a árvore que chega ao céu precisa ter raízes que toquem o inferno. E você tocou, desceu, caiu, mas voltou, não igual, não mais leve, mas mais seu. Agora, cada golpe psicológico não é uma arma, é um espelho que revelou não apenas o rosto do manipulador, mas o seu próprio reflexo. Aquele que você evitava, aquele que você silenciava, aquele que agora voltou a respirar. O verdadeiro despertar nunca é barulhento. É um estremecimento interno, um deslocamento sutil que muda tudo sem mudar nada. As mesmas ruas, os mesmos rostos, mas agora você caminha por elas com olhos que enxergam. E o que fazer com isso? Talvez nada, talvez tudo. O conhecimento profundo não pede resposta, pede presença, estar, sentir, habitar-se por completo, mesmo nos corredores escuros. Porque é ali que você aprende que não precisa vencer o narcisista. Só precisa deixar de ser prisioneiro da história que ele escreveu para você. E ao sair desse roteiro, você não apenas se liberta, você também desarma todos os futuros laços que te manteriam cativo. O silêncio agora é outro. Ele não dói, ele sustenta, ele é morada. E se em algum momento ele parecer solitário, lembre-se,
A solidão de quem se reencontra é muito mais leve do que a companhia de quem te esvazia. Você não precisa mais de testemunhas para existir. Você já se viu, já se ouviu, já sabe o que vale. E quem não viu isso antes, não merece ver agora. Não volte, não duvide, não apague o que despertou. Deixe que o mundo ache que você está distante. Eles não precisam saber que, na verdade, você apenas chegou onde nunca antes havia estado, dentro de si. E o que vive dentro, ninguém mais pode arrancar. O narcisista, ele vai continuar tentando, implorando, copiando seu brilho, tentando recriar o que você carregava. Mas já é tarde, porque agora sua alma está em paz com sua própria luz. E quem vive do brilho dos outros não suporta a presença de quem aprendeu a iluminar a si mesmo. Que isso não termine aqui, porque o que foi plantado hoje ainda vai florescer em você quando menos esperar. Em um gesto, num olhar, numa decisão que você fará diferente. Não porque foi instruído, mas porque foi transformado. Você não é mais quem chegou neste vídeo. E isso ninguém pode tirar de você. E se essa jornada tocou algo dentro de você, continue caminhando comigo. Curta, comente o que sentiu, compartilhe com quem precisa romper esse ciclo e inscreva-se, porque há mais espelhos para quebrar e mais almas para despertar.